Fala, galerinha, beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo exercícios de campo magnético gerado pela corrente. Eu vou fazer agora a seguinte questão. Determine para o esquema dado a seguir a intensidade do vetor indução magnética em P, dado μ igual a 4π vezes 10 a menos 7 Tesla metro por ampere. Então, a gente tem aí dois condutores em paralelo, eles estão com um ponto P à mesma distância deles e eles também são percorridos pela mesma corrente elétrica. Veja bem, para resolver essa questão, a gente pode pensar primeiro pela regra da mão direita. A regra da mão direita, ela diz o seguinte, que o dedo do joinha a gente vai colocar na direção da corrente elétrica. E os demais dedos da mão, eles vão indicar o vetor campo, né? Então, o campo, ele nesse caso aqui, quando a gente vai pegar esse condutor, imagina você pegando a sua caneta. Os seus dedos vão entrar aqui e vão sair aqui, não é? Desse lado. Então, a gente pode dizer que o campo gerado, ele tem esse sentido aqui, né? Vai ser nessa direção aqui. E aí, a gente pode representar isso dessa forma aqui, aonde aqui indica que o campo está entrando e aqui indica que o campo está saindo. Para a gente calcular o campo, a gente usa essa relação. Campo é igual a μi divididos por 2πd. μ é a permeabilidade do meio, I é a corrente elétrica e D é a distância entre o ponto e o condutor, certo? Uma coisa que é muito comum o estudante confundir é na hora de você representar o campo quando ele está entrando e quando ele está saindo. Então, para você não errar mais isso, você tem que pensar no seguinte, pensa numa flecha, né? Se você for pensar numa flecha, a flecha ela tem mais ou menos esse formato aqui. Se você olhar uma flecha de ponta, você vai ver a ponta da flecha. Então, eu posso dizer que, nesse sentido aqui, a flecha ela está o quê? Ela está se aproximando de você. Então, quando ela está se aproximando, a gente pode dizer que ela está saindo do plano do papel. Se você olhar a flecha de costas, né, por trás, você vai olhar as aletas da flecha. Então, eu posso dizer que nessa situação ela vai estar o quê? Se afastando de você. Então, eu posso dizer que ela vai estar entrando no papel. Tá? Então, a gente vai ter exatamente essa ideia aqui. Agora, vamos aplicar essa ideia nessa situação descrita aqui pelo problema. Se você pegar a mão direita e botar o dedo do joinha para cá, você vai notar que aqui os seus dedos vão estar entrando e quando você fecha a mão, você vai notar que aqui ele está saindo. A mesma coisa vai acontecer aqui embaixo, ó. Aqui ele vai estar entrando, aqui ele vai estar saindo. Então, nessa direção aqui que a gente vai ter a representação do campo aqui nesses dois condutores. Agora, nota o seguinte, uma coisa importante aqui. Se eu chamar, né, esse cara de I1 e esse de I2, a gente pode dizer o quê? Que a corrente elétrica em I1 é igual à corrente elétrica em I2, certo? Outra coisa importante é que a distância de condutor 1 até o ponto P vai ser igual à distância do condutor 2 até o ponto P, que é igual a 0,1 metro. Então, veja bem, se a corrente é a mesma e a distância é a mesma, eu posso dizer que o campo de 1 é igual ao campo do fio 2, certo? Então, a gente pode dizer isso aí. Agora, se eles são iguais, o meu campo resultante vai ser o quê? B1 menos B2.
Se eles são iguais, qual vai ser o meu campo resultante? Vai ser igual a zero, beleza?